Voltei, show de bola. Começar falando aqui sobre incentivos fiscais e subsídios, continuando aquele nosso papo sobre os fatores determinantes para a agricultura. Vamos lá. Desculpa. Por que esses incentivos fiscais e subsídios são tão importantes? Vem comigo. Aqui. Basicamente, eles são um fomento dado por governos a produtores rurais. Ou seja, cara, chega aqui que eu vou te dar um papo. Toma esse dinheiro aqui, né? Toma esse empréstimo aqui a juros baixos para você conseguir comprar tecnologia, para você conseguir contratar mão de obra, para você conseguir produzir mais. Europa faz muito isso, né? Inclusive Brasil e outros países que têm um foco muito grande no agronegócio, né, na produção agrícola, eles brigam muito com a Europa, com os Estados Unidos, porque eles são países que fomentam, né, que subsidiam as suas agriculturas. O Brasil diz que isso é uma competição desigual, né? Mas, enfim, isso é uma outra aula, tá? Mas, basicamente, quando pensamos nesses incentivos, é isso. É o governo chegando para agricultores e falando, cara, você é um pequeno produtor, coisa que o Brasil não faz, tá? Faz muito pouco, na verdade. No Brasil, quanto maior você é, quanto mais terras você tem, mais fácil você tem acesso a crédito com juros baixos. Quanto mais pobre você é, quanto menor a sua terra, mais difícil é de você conseguir ter acesso a empréstimos a juros baixos. Ou seja, o grande continua grande e o pequeno vai em direção à miséria. Essa é a estrutura agrária brasileira. Obviamente que o que tinha que acontecer é o inverso. Mas enfim, Brasil é Brasil, né? E aqui é a terra dos ricos, né? Não dos pobres, infelizmente. Mas vamos voltar. É isso, né? Esse fomento é o governo chegar para o pequeno proprietário e falar assim, cara, toma esse dinheiro aqui, toma essa tecnologia aqui para você produzir melhor. É isso. Basicamente é isso. Professor, isso só faz para pequenos proprietários? Não, tem para o grande proprietário também. Tá? Mas isso tinha que acontecer de maneira igual, de maneira homogênea, né? Que é como acontece em países europeus, como acontece nos Estados Unidos da América. Mas o Brasil não faz isso. Historicamente, o Brasil não faz isso porque, bom, enfim, tá bom? Então, esses são fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, tá? Transporte, já esquecendo esse outro fator muito importante que a gente acaba esquecendo às vezes, que são os transportes. Por quê? Porque, bom, você precisa produzir, você precisa levar essa produção até o mercado consumidor. Então, conforme os transportes vão avançando, conforme a gente vai desenvolvendo esses transportes, a fluidez no espaço aumenta. Ou seja, torna-se mais fácil e mais barato de transportar os meus produtos. Coisa que o Brasil também não faz. Um país de tamanho continental, onde o predomínio é de rodovias, que é mais caro, que necessita de mais reparos do que uma ferrovia, por exemplo, do que trens. Quando você pensa na Europa, nos Estados Unidos, é ferrovia, ferrovia, ferrovia. E o Brasil é rodovia. Enfim, né? Então, quanto mais desenvolvidos são os transportes, mais rápido a produção chega no mercado consumidor. Mais uma vez, a fluidez no espaço aumenta e aumenta as margens de lucro desses produtores, tá? E os preços diminuem também, tá? Vamos agora falar dos entraves, o que bloqueia, né, o desenvolvimento da agricultura. Primeiro bloqueio, dificuldade no acesso à terra, concentração fundiária. Professor, por quê? Pensem comigo. Quanto menos pessoas, né, tendo acesso à terra, menor será a produção. Isso é bem fácil de perceber, né? Esse é o primeiro ponto. Além disso, maior será o número de pessoas sem uma ocupação, sem um trabalho. Beleza? E a gente já consegue jogar para o segundo ponto, que é uma reforma agrária insuficiente. Por que a reforma agrária é extremamente importante
de tal forma que todos os países, todos não, né, mas uma série de países, principalmente os desenvolvidos, é muito comum as pessoas atribuírem reforma agrária à esquerda, né? Só que assim, Estados Unidos fez reforma agrária no século XIX, Europa também, os países da Europa Ocidental também, isso nunca nem foi um debate. Então assim, você quer ser um grande produtor, Japão também, tá? Você quer ser um grande, ou seja, os 3 principais países fizeram isso, China também, as 4 principais economias do mundo fizeram reforma agrária, mas aqui no Brasil a gente acha que reforma agrária não tem nada a ver. Tem certas coisas que só o Brasil, assim, o mundo inteiro faz, o Brasil acha que não dá certo, mas no resto do mundo todo dá certo. Vamos voltar, né? Por que a reforma agrária é tão importante? Vamos lá. No Brasil é muito comum, né, você ter a presença de latifúndios. Latifúndios são terras muito grandes. E aí quando eu falo terras muito grandes, eu não estou falando de uma terra do tamanho de um estádio de futebol. Até do estádio do Maracanã. Eu não estou falando disso. Quando eu falo de terras muito grandes, estou falando de terras do tamanho de um bairro. Terras do tamanho de um município. Terras do tamanho de um estado. É dessas terras que eu estou falando, que normalmente acabam estando na mão de pequenas famílias, que, diga-se de passagem, são as mesmas desde o século XVI, ou algumas mudaram, né, a partir da década de 70, mas em suma são as mesmas famílias de sempre. E agora acompanhe o raciocínio, né? Se você tem uma terra do tamanho de um município e você tem várias tecnologias como tratores, semeadoras, enfim, e você não precisa de tanta mão de obra, e a mão de obra que você precisa é aquela mão de obra extremamente qualificada, engenheiro, veterinário e por aí vai, a população local vai fazer o quê? O que a população local vai fazer? Vai migrar para o município mais próximo? Não é tão simples assim você migrar e deixar a sua vida para trás. O que ela vai fazer? Percebem? Acaba migrando para a cidade. E aí vai para a cidade, vai para as comunidades, passa necessidade. O Brasil é Brasil desde sempre. Sempre foi assim. Infelizmente. Né? Então, a reforma agrária ela é importante para minimizar problemas sociais, para aumentar a produção. Você vai falar, pô, professor, mas o Brasil já é um dos maiores produtores do mundo de soja, de milho, de carne. Sim. Mas esses latifúndios do agronegócio são monocultores, ou seja, produzem uma espécie vegetal. E são voltados para o mercado externo. A pequena parte da produção deles é voltada para o mercado interno. Sabe quem bota a comida no prato do brasileiro? São as pequenas produções, são as pequenas propriedades, que vão produzir não só soja, milho, café, cana-de-açúcar, soja, milho, café, cana-de-açúcar. Não vão ficar só nisso, vão produzir alface, maçã, brócolis, todas as outras espécies que nós comemos em casa. Então, a reforma agrária ela é fundamental para, diminuir uma série de problemas sociais e, 2, aumentar a produção de várias espécies vegetais. Além disso, obviamente, que o governo vai arrecadar com tudo isso através de impostos. Sem falar que isso faz com que a economia local gire. E pensando na realidade brasileira, em que a maioria dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes, uma reforma agrária é fundamental para que a economia desses municípios se dinamize. E não fique em um estado de pobreza absurda, onde falta tudo. Tá? Conseguimos pegar esses 2 primeiros pontos dos entraves, né? Que é a concentração fundiária, um monte de terras gigantescas na mão de pouquíssimas pessoas. E a reforma agrária é insuficiente, tá?
Ou seja, uma reforma agrária não desenvolvida ou feita muito mal e porcamente. Beleza? Falta de crédito a pequenos proprietários, já falamos sobre isso. No Brasil, quanto menor a sua propriedade, mais difícil é de você conseguir crédito, que tinha que ser o inverso. Falta de incentivos ao consumo de produtos orgânicos, isso é fundamental. O produto orgânico não tem agrotóxico, não tem herbicida, não tem pesticida, que acabam sendo agrotóxicos, né? Não são produtos geneticamente modificados, não são produtos cancerígenos, são produtos orgânicos. Só que, infelizmente, para termos acesso a esses produtos é difícil, porque eles são muito caros. E por que eles são caros? Porque o governo não apoia como deveria os pequenos produtores, que em suma são os responsáveis pela produção de produtos orgânicos. Se o governo não facilita o acesso a crédito, essa galera vai ter que se virar nos 30 para produzir. E aí, se eles têm que se virar nos 30, o preço vai, lá para cima. Pegaram? É isso, não tem mágica. E utilização de trabalho análogo à escravidão. Gente, tudo isso aqui é fundamental que a gente saia do nosso mundinho de Sudeste, de Rio de Janeiro, para conseguir entender. Tá? O Brasil não é o Sudeste. Está longe de ser o Sudeste e o Sul. O Brasil, no restante, ele tem uma estrutura agrária, uma estrutura paupérrima. Regiões que têm IDH semelhantes a de países paupérrimos do continente africano, que têm estruturas econômicas muito semelhantes a alguns municípios do Brasil. Isso é Brasil. A gente tem que se desconcentrar da nossa realidade aqui de Rio de Janeiro para entender que o restante do país não é assim. Não é assim. Em algumas regiões do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e nem precisa ir muito longe, do próprio Rio de Janeiro, se você for em alguma comunidade, você consegue perceber pessoas criando galinhas, porcos, que são realidades do século XIX, em pleno 2020. Isso é o Brasil. E no Brasil de 2020, no Brasil real, a escravidão não acabou. Não acabou. A questão é que hoje essa escravidão ela é relacionada à dívida. É uma escravidão por dívida. Há uma propaganda de emprego, né, melhoria de vida, quando o cara chega para trabalhar, ele descobre que ele está trabalhando para pagar o dono da terra, que costuma ser que é um latifundiário, é um fazendeiro, dono de terras gigantescas. E que esse cara trabalha e não consegue pagar a dívida, porque não é para pagar. Ou seja, ele trabalha muito, ganha muito pouco, com infraestruturas muito ruins. Tem relatos de pessoas no interior do Brasil bebendo água do mesmo lugar que os bois bebem. Isso é o Brasil. E aí, quando você percebe esse cenário com pouca facilitação de crédito, com uma estrutura agrária extremamente concentrada e com uma reforma agrária que nunca aconteceu, é o país da miséria. É o país da escravidão, que continua sendo até hoje. A escravidão ela não acabou, ela se alterou, ela se modernizou, mas ela continua existindo. Esses são os entraves para o desenvolvimento da agricultura, tá bom? Vou falar agora iniciar um pouquinho dos sistemas de produção agrícola. Eu falei pra caramba, deixa eu ver aqui, 14 minutos, tá bom. Vamos falar das práticas extensivas. Né? O que são práticas extensivas? São aquelas práticas, né, que têm pouco capital investido e pouca tecnologia aplicada. Tá? Não entendi, professor. Ou seja, é aquele tipo de produção em que você não tem muita grana para investir. E se você não tem muita grana, você não vai ter muita tecnologia empregada. Sacou? Se você não tem grana, como é que você vai comprar um trator?
Como é que você vai comprar agrotóxico? Tem esse ponto também, tá? Que é bom para vocês saberem. Esses produtos agrotóxicos, fertilizantes industriais, todos esses subsídios, eles costumam ser concentrados em algumas empresas muito específicas. Por quê? Porque dessa forma elas controlam o preço desses produtos. Ou seja, ainda por cima são produtos caros. Então, quando pensamos que alguém, por exemplo, um produtor da região centro-oeste do Brasil, pequeno produtor, e ele quer entrar no circuito do agronegócio, fala, não, agora eu quero produzir soja. Agora meu negócio é soja. Meu negócio é cana-de-açúcar, é café, é milho, é laranja. Vou produzir isso, focado no mercado externo, vamos embora. Esse cara se defronta com um mercado extremamente oligopolizado ou monopolizado, poucas empresas dos ramos econômicos distintos do agronegócio. Ou seja, você quer comprar um agrotóxico, você vai ter que escolher entre basicamente duas empresas. Ou seja, elas controlam o preço desse agrotóxico. Você quer comprar um fertilizante industrial, mesma coisa. E o mesmo se repete para toda a cadeia produtiva. Ou seja, quer produzir para o agronegócio? Beleza, tenha dinheiro. Porque do contrário o governo não vai te ajudar. Você vai ter que se virar nos 30. E sabe o que acaba acontecendo? As pessoas acabam não conseguindo pagar os empréstimos que fizeram com os bancos. O banco toma as suas terras, faz um leilão e vende as terras dessas pessoas para os grandes proprietários. Ou seja, é uma estrutura que concentra ainda mais as terras brasileiras na mão de poucas famílias. Ponto final. Tá? Então, voltando, né, para o que é esse sistema de produção agrícola extensivo. O que são as práticas extensivas? É isso. É quando você não tem muita grana para aplicar na sua produção e, obviamente, você também não tem muita tecnologia para utilizar. Tá bom? As práticas extensivas costumam ser muito frequentes em pequenas e médias propriedades. E um exemplo, né, de práticas extensivas é o plantation. Plantation que tem uma relação com a história brasileira muito grande. Por quê? O que é o plantation? Basicamente ele se sustenta sobre uma produção monocultora, ou seja, produção de uma única espécie vegetal. Tá? Plantar soja, plantar laranja, vou plantar, sei lá, café, plantar cana-de-açúcar. Ele não vai plantar soja e cana-de-açúcar e café e laranja e alface e beterraba e, sei lá, tantas outras. Não, ele vai plantar cana-de-açúcar ou soja ou laranja e por aí vai, tá? Então o plantation, ele pressupõe uma produção monocultora, tá? E ele se estrutura sobre grandes propriedades, como nós já vimos, são os latifúndios. Esse nome latifúndio, ele vem do latim ou do grego, eu acho que é do latim, não tenho certeza. Late significa grande, fúndio é terra, acredito que seja essa a tradição. Então é isso, tá? Então o plantation ele se sustenta sobre a monocultura, sobre os latifúndios, sobre uma produção voltada ao mercado externo. O foco é para a galera de fora, é para a galera do mercado europeu, do mercado norte-americano, para o mercado chinês, para o mercado japonês, tá? Não para o mercado brasileiro, é para o mercado dos outros. E a mão de obra escrava. O plantation foi a prática extensiva predominante no Brasil da escravidão. Só para lembrar, a escravidão acabou no final do século XIX. A gente está no século XXI. Ou seja, foi ontem, não tem nem 200 anos. Foi literalmente ontem. Tá? Então, o plantation ele se sustenta sobre esses pilares. E aí, quando falamos do trabalho escravo, a gente tem que fazer um adendo aqui. Porque
porque ele pode ser escravo ou com uma mão de obra pouco qualificada. Se ela é pouco qualificada, ela recebe muito pouco, tá? Ou, quando pensamos sobre esse trabalho escravo, sobre uma outra perspectiva, também encontramos essa mão de obra semi-escrava que alguns colocam, né? Que é aquilo que eu já falei aqui em cima para vocês, que é o escravo por dívida. Venha trabalhar conosco, venha mudar a sua vida. Você chega lá e você deve até suas calças para o dono da terra e você vai literalmente viver para trabalhar, vivendo em condições paupérrimas, comendo a comida dos bichos, bebendo a água dos bichos. A realidade do Brasil é essa, do campo brasileiro é essa, tá? Um outro tipo de agricultura, outro tipo de prática extensiva, é a agricultura de subsistência, que essa já é praticada por membros da família. O foco dessa agricultura de subsistência é atender às necessidades da família. A mão de obra não é a mão de obra que você vai contratar. Você pode até contratar a mão de obra, mas o foco mesmo são os filhos que compõem essa família. É o pai, é a mãe, são os filhos, é essa pegada, tá? E aí, na agricultura de subsistência, existe uma policultura, ou seja, diversas espécies agrícolas são produzidas. Então não é só soja, não é só cana-de-açúcar, café, laranja, e vai se repetindo até o infinito com isso. Não é isso. Na agricultura de subsistência, agricultura familiar, o que nós temos é uma variedade de espécies agrícolas. Então eu vou plantar alface, eu vou plantar mandioca, eu vou plantar beterraba e por aí vai, tá? Essa é a diferença entre plantation e agricultura de subsistência. Porém, as duas são práticas extensivas. E por que são práticas extensivas? Porque não aplicam muita tecnologia e muito capital nas suas produções, tá? E é isso, eu não cheguei a falar ainda de práticas intensivas, porque essa vem na próxima aula, mas já vou adiantar. Práticas intensivas, diferente das extensivas, utilizam tecnologia e muito capital, tá? Então, a diferença entre práticas extensivas e intensivas é que a extensiva não usa muito capital e muita tecnologia nas produções, enquanto que a intensiva usa muito capital e muita tecnologia, tá? Destaque aqui para as intensivas o agronegócio, tá bom? É isso, gente. Eita, meu mouse sumiu. Meu mouse sumiu. Voltou. Caraca. É isso, gente. 23 minutos já, quase certinho. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula. E é isso. Qualquer coisa me procurem e tamo junto. Fui.